Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a Cortex pelo convite, é um prazer estar participando de um projeto tão legal, com tantas iniciativas boas. Meu nome é Gustavo Vicente, eu sou colega veterinário e hoje eu quero falar com vocês sobre insuficiência do ligamento cruzado cranial, apresentando aí minha família completa, a Jenny, que é minha esposa, minha sócia, a nossa filha, que é a Sophie. E aqui me apresentando para vocês, eu sou CEO da Mundo à Parte, a gente é uma franqueadora do serviço de fisioterapia veterinária. Sou sócio-diretor da VH Equipamentos, que é uma fábrica de equipamento de magnetoterapia, fototerapia e infrassom, equipamentos exclusivos de fisioterapia veterinária. Autor, junto com a Jenny, do livro Tratado de Fisioterapia e Fisiatria em Pequenos Animais. Sou autor do livro Veterinário de Sorte, onde eu falo um pouco sobre gestão, habilidades que a gente acaba não tendo na faculdade para desenvolver, para ter um bom resultado na nossa carreira. Sou autor de um capítulo de um dos livros referências mundiais, aí, que é o Essential Facts, que é na área da fisioterapia, livro americano, europeu. Sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em ortopedia pela Metodista e pela USP, e especialização em fisioterapia na Argentina. Eu trabalho também com neurocirurgia de pequenos animais. Então vamos lá, vamos para o nosso tema, né? Insuficiência do ligamento cruzado cranial. A primeira coisa que eu quero falar é sobre essa terminologia, né? Por que insuficiência e não ruptura? Antigamente a gente falava ruptura, mas aí começou a vir, mas aquele paciente não está rompido, opero, não opero, é problemático, não é problemático, qual que é a conduta certa? E quando chegaram às conclusões, que às vezes não está rompido, mas não está parcial a lesão, ou está só lesionado, mas não consegue ter um aval, mas está insuficiente e, por isso, conduziu o tratamento cirúrgico, conduziu todo o tratamento que tem que ser feito, né? Lembrar que o ligamento cruzado cranial, ele acomete a articulação do joelho, vai produzir, depois de uma lesão, uma instabilidade articular, consequentemente, um processo degenerativo. Se ele é degenerativo, ele não tem cura. Vai se instalar um processo de artrose e dali só tende a piorar, né? E acontece em cães de todos os portes e gatos. Só para citar, gato acontece muito mais por origem traumática, né? Então a gente vai falar um pouquinho, bastante mais, na verdade. Ele é um restritor primário da articulação. Ele restringe 3 movimentos principais. O primeiro, a hiperextensão do joelho. Em humanos, jogador de futebol, super comum, né? Por isso que lesiona tanto. Em animais, nem tanto, mas a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur, super comum, e o deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur. Então, vamos pensar um pouco na anatomia. Está vendo o joelho, a patelinha tá rebatida, né? A patela, tendão patelar. Ligamento cruzado cranial, ele cruza lá de trás, vem para frente. Ligamento cruzado caudal, ele cruza lá para trás. Fíbulas, os ligamentos colaterais. E o menisco, né? Lembrando, ali está o platô tibial. Aqui tem o platô tibial na parte mais acima da tíbia, reto. E aqui o fêmur com esse formato ovoide, né? O menisco é que vai receber as forças e dissipar a energia. Aqui, mais uma vez, mostrando agora só a parte de cima da tíbia. O menisco lateral, banda caudal, banda cranial, menisco medial, banda medial, e banda caudal e banda cranial. Lembrando que a que mais lesiona é a banda caudal do menisco medial, depois a gente vai falar um pouquinho para frente. E mostrando aqui o platô tibial, né? O platô tibial, então, reto, recebendo superfícies ovoides, então o menisco está aqui recebendo esse impacto e dissipando energia. Vamos falar da biomecânica do joelho de um cão. O cão pisa com aquele formato jogando o corpo para frente, né? Diferente no bípede. Então, quando pisa, o vetor de força é para cima, a crista da tíbia é jogada para frente. Quando não tem o ligamento cruzado que segura esse movimento, ela acaba se deslocando, né? Quando tem, ele segura esse movimento. E vamos falar das causas da ruptura de ligamento cruzado. Então, trauma agudo é uma causa? Sim, mas geralmente o trauma também está associado a uma lesão crônica que já tinha desgastando, lesionando esse ligamento previamente, tá? Um trauma, um ligamento cruzado íntegro, muito difícil de ser. Geralmente tem uma causa mais importante associada. Idade avançada com desgaste natural ligamentar? Nada prova que sim, nada prova que não, mas a gente vai ver, sempre tem associação
com a mesma coisa, né? Que é o ângulo do prototibial alto. A obesidade, o excesso de carga vai influenciar no excesso de descarga de peso, que vai influenciar num ligamento que tem predisposição a romper, a uma ruptura mais fácil. E uma luxação de patela vai causar uma instabilidade, causando uma instabilidade pode ser que piore, né? Mas vamos focar aí no ângulo do prototibial alto, né? Para vocês entenderem bem a situação. Aqui mostrando uma articulação do joelho, a tíbia, o fêmur, o menisco. Vai mostrar aí um pouco sobre os movimentos aí do ligamento, vai mostrar o ligamento cruzado cranial, o ligamento cruzado caudal, aí o cranial sendo cobrado quando a tíbia é deslocada para frente. E com o passar do tempo vai tendo um desgaste, esse desgaste vai piorando, aí o carteiro foi lá, tocou a campainha, o cachorrinho saiu, pulou do sofá, saiu correndo e voltou com a pata para cima, porque no impacto já estava tão desgastado que chegou a romper completo. E quando rompe, a gente tem que entender que são várias coisas, né? O problema é só o ligamento? Não, tanto que vocês vão ver que na cirurgia a gente não trata o ligamento, a gente trata tudo na volta. Quando rompe, então rompeu o ligamento, o que a gente tem ali? Um estiramento de cápsula articular. A cápsula articular estirou. O que vai acontecer? Processo inflamatório. Processo inflamatório, dor, calor, aumento de volume. Lembra lá, cascata de inflamação? Aumento de volume que vai entrar dentro da articulação, que vai piorar a qualidade do líquido sinovial, que é responsável por manutenção, nutrição e absorção de impactos. Então, perde também essas características. E a instabilidade vai fazer com que gere atrito ósseo, provocando processo degenerativo, artrose, e também vai fazer com que o menisco, a chance de acontecer uma lesão de menisco seja bem grande, né? Então, vamos falar desse ângulo do prototibial alto. Normalmente, um cão tem entre 20 a 25 graus o ângulo do prototibial. Tem cães que a gente vai ver 20 a 25 graus, vamos colocar aqui, deixa eu pegar uma superfície, pegar meu livro aqui. Mais ou menos assim. Então, aqui está a tíbia, aqui está o fêmur. Quando o fêmur está apoiando, a tendência natural é que o fêmur já escorregue para trás e a tíbia para frente. Uma das forças principais do ligamento cruzado. Quando esse ângulo, vamos supor que ele é 40 graus, mais inclinado, a tendência é que quando o animal pisa, o fêmur escorrega mais para trás e a tíbia se jogada mais para frente, cobrando mais ainda a força do ligamento cruzado, tá? Então vamos lá, o normal é entre 20 e 25 graus, existem animais que têm até 40 graus, então aí para a gente conseguir entender a técnica cirúrgica, TPA, TPLO, CBLO, que vai usar, né? Sinais clínicos que a gente tem, dor severa, leve, vai variar muito, vou falar um pouquinho mais para frente, claudicação de leve a severa, impotência funcional no membro, apoio em pins e diminuição do apetite, de acordo com a dor desse paciente, né? Então, uma dor leve, geralmente em casos crônicos, uma claudicação leve, é claro, tem aquela raça, por exemplo, tem o Golden, que é uma raça super resistente à dor, e tá agudo, tudo bem, mas vamos falar a grosso modo, tá? Uma dor moderada pode ser crônico, pode ser agudo, uma dor severa, agudo ou pós-operatório, geralmente, ou com uma artrose muito instalada, né? Como que a claudicação é muito característica, a claudicação da ruptura de ligamento cruzado? Vamos pensar então. Prototibial, o animal pisa, quando não tem o ligamento, a tíbia é jogada para frente. Quando é jogada para frente, estira a cápsula, dói, tá? Então a claudicação rápida, quando ele descarrega o peso, dói, ele já tira. Vamos ver aqui, ó. Pisou, tira a pata. Pisou, na hora que a tíbia vai ser jogada para frente, ele tira a pata. É bem rápido. Por que eu quero que vocês vejam isso? Porque eu quero que vocês decorem como que é uma claudicação de ligamento. Isso ajuda muito vocês no diagnóstico. Esse mesmo animalzinho aí, depois de algumas sessões de tratamento, você vê que ele descarrega bem o peso, mas ainda dói. Ele ainda tira rápido. Então, tá com dúvidas de qual lado tá mancando? Pensa que a sua cabeça é um cronômetro. Cronômetro lado esquerdo e direito. Qual que dura menos tempo no chão? Nesse caso aqui é o direito. Vamos ver outros casos aqui. Ó, observa, bem clássica. Apoiou a pata, quando o vetor de força seria jogar a crista da tíbia para frente, ele sobe. Conseguem notar isso?
E um caso mais evoluído ainda, já com descarga de peso, mas a gente consegue entender que é no movimento da descarga que acontece o ponto da dor e ele recolhe a pata, né? Uma claudicação bem característica. Raio-X, o que a gente tem de achado radiográfico? Quando a gente fala de crônica, a gente vai ver osteófito, artrose, exposição do osso subcondral, esclerose, né, osso subcondral, espessamento da cápsula articular medial, tudo isso a gente consegue observar. Aí já, como tem uma instabilidade, começa a patela, começa a fazer osteófito, um monte de alteração, né? Mas no agudo, muitas vezes a gente não observa muitas coisas. Quando a gente faz o raio-x com compressão tibial, a gente observa isso aqui, ó, um deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur, tá? Isso é bem legal para vocês conseguirem observar. Outras coisas observadas aqui, no caso um pouquinho mais crônico, aqui a gente já começando a ver pontos de osteófito, artrose. Aqui forma essa gordura aqui na volta do ligamento que a gente consegue ver quando está um pouquinho mais crônico o quadro da lesão do ligamento. E aqui é uma bem crônica, né? Para quem não consegue muito ver bem artrose, bem fácil, ó. O osso retinho, ó, tá vendo aqui que ficou rugoso? O osso reto, aqui que tá rugoso. O osso reto, tá vendo aqui, ó? Um monte de osteófito. Isso aqui já tem calcificação de cápsula articular. Tudo isso aqui é artrose. Olha que joelho feio, bem tomado de artrose, né? E o diagnóstico, então, é clínico. Movimento de gaveta positivo, tibial 3 positivo, vou mostrar para vocês. Radiografia não é diagnóstico, então não pega a radiografia e pensa que é ligamento cruzado sem encostar no paciente. Muito mesmo quando a gente vai falar de patela, né? Que depende da posição que a gente faz, a gente luxa ou coloca a patela no lugar. Então, radiografia não é diagnóstico. Radiografia é para você ver como está a condição do joelho, fazer um exame pré-operatório, fazer medição de ângulo, aí tudo precisa mesmo da radiografia. Uma ecografia ou ultrassom pode ajudar bastante a fechar o diagnóstico. Uma ressonância magnética também ajuda muito a fechar o diagnóstico. Gustavo, você pede ressonância magnética para fechar o diagnóstico? Não, nunca pedi. Mas dá para fechar o diagnóstico com ressonância. Normalmente para mim é mão, tá? Como é que a gente faz? Qual que é o difícil do exame do ligamento? É entender onde fica o posicionamento das mãos. Então, a mão de cima, o dedo indicador vai na patela, o dedão vai ali no sesamoide, ou na fabela, o dedo da mão de baixo indicador na crista da tíbia, e o dedão vai na fíbula. E aí você estabiliza a mão de cima e a mão de baixo, você joga o dedão sentido cranial. Abre uma gaveta, tá? É isso, a mão de cima estabiliza, mantém. A mão de baixo abre e fecha a gaveta. Beleza? E o outro exame, que é o tibial thrust, a mão que fica no membro vai ficar ali no coxim. Ela vai fazer a força equivalente a um passo. Por que a gente tem que calcular isso? Pensar um labrador de 40 quilos, a força equivalente a um passo do labrador vai ser pelo menos 20, 25, 35% do peso dele. Então, é força, é bastante carga. Na hora de fazer o exame, você não vai romper aqui. Se você romper fazendo o exame, é porque esse ligamento já estava para romper, tá? Então, isso é bem importante. Precisa um pouco de força, principalmente em animais grandes. Pequenos, nem tanto, né? E aí, a mão de cima vai também estabilizar e o dedo indicador em cães grandes vai colocar na patela. Em cães pequenos, ou que alcançar se for grande, sua mão for grande, você coloca lá na crista da tíbia. E vai fazer o movimento do passo, ó. Tá vendo aqui? Observa a crista da tíbia subindo. É porque a tíbia escorregou para frente na hora do movimento, não tinha o ligamento segurando. E essa crista subiu, tá? Um outro exame que eu gosto também, que ajuda a gente a fazer a extensão do joelho, né? Uma vez que a hiperextensão é uma das forças que o ligamento segura, quando a gente faz essa extensão do joelho, quando a gente vai lá para frente, geralmente está rompido dá uma beliscada, uma pegada ali no menisco, e aí o animal sente. Um outro exame também, esse vídeo de internet, tem alguns vídeos de internet que eu acabei usando.
do animalzinho caminhando e sentando. Pede para ele sentar. Quando ele senta, ele abduz o membro. Bem clássica essa sentada de ruptura de ligamento. Então, tratamentos. Vamos lá. Cirúrgico, clínico, fisioterapia. O que eu vou fazer com o meu paciente? Clínico. Para que serve o tratamento clínico? Para a gente, enquanto a gente fecha o diagnóstico, enquanto a gente não opta pelo tratamento. Tá? Sendo ele reabilitação, sendo ele fisioterapia, tem que fazer um tratamento. E aí eu vou explicar quando cada um. Anti-inflamatório, opioide e manejo. Tá? Simples e já manda... indica para quem tem que indicar esse tratamento. Vamos falar do tratamento cirúrgico. Técnicas utilizadas aí mais comum, fio e fáscia, e osteotomia corretiva, eu vou falar um pouquinho de cada uma. Fio, sutura antirrotacional, é um fio de nylon, fio de pesca mesmo, um outro parecido, ou outra estrutura, mas geralmente muitas pessoas usam fio de nylon de pesca mesmo, tá? Fio grosso, ele é colocado em pontos para isolar pontos isométricos para impedir o movimento cranial da tíbia e movimento de rotação da tíbia, tá? Tem que entender que vai fazer isso, o movimento de gaveto tibial trecho vai ficar bem diminuído, porque ele segura esses movimentos, tá? Mas a gente tem que entender que é um fio grosso. Se você pegar um fio de pesca em casa, der 5 nós nele, colocar na gaveta, e abrir em 60 dias esse nó se soltou ou esse nó tá frouxo. Imagina com uma carga de peso. Então, a gente tem que entender que tem uma série de desvantagens quanto à falha de implante dessa técnica cirúrgica, né? Principalmente quando a gente fala de cães pesados. A vantagem é uma técnica relativamente fácil. Quando eu falo fácil, eu sempre falo para um ortopedista. Pouco invasiva, cirurgia rápida. Se no transoperatório não ficar bom, você pode associar com qualquer outra técnica. E se der falha, você pode refazer ou fazer qualquer outra técnica. Isso é muito bom. E a complicação, instabilidade pós, soltura do fio, lesão de menisco e taxa de insucesso cirúrgico até 30%, principalmente quando a gente está colocando animais grandes aí envolvidos, né? Técnica da fáscia, também o mesmo objetivo, isolamento do ponto isométrico. A diferença é que em vez de usar um fio, alguma coisa que não é do animal, a gente tira uma tira do tensor da fáscia lata, rebate ela aqui de cima e puxa para baixo, passa por trás do gastrocnêmio e sutura de novo em cima do quadríceps, tá? Após a cirurgia também o gaveto tibial trecho vai ficar bem diminuído. E o que a gente precisa entender, né? Uma técnica fácil, uma técnica que é um corte bem grande na coxa. Quando a gente fala de um corte bem grande, a gente está falando de uma lesão muscular maior, pensando na reabilitação, né? Eu vou puxar para o meu lado. Então, a reabilitação tem que tomar alguns certos cuidados, tá? Saber que eu preciso ter uma lesão muscular envolvida, vai ter uma contratura muscular envolvida, porque eu cortei uma tira da fáscia lata, contratura muito mais severa. Todas essas alterações a gente tem que levar em consideração na hora de eleger o tratamento pós-operatório, né? Desvantagem, soltura dos pontos, ruptura do implante, essa fáscia pode não aguentar, né? E o que a gente tem que entender? Complicações muito parecidas, instabilidade, soltura de ponto, lesão de menisco e taxa de insucesso cirúrgico muito parecida. O que a gente tem que entender nessas extracapsulares, todas são essas que a gente vai falar, mas na fio e na face. Entender que o implante pode falhar e provavelmente o implante vai falhar. A gente tem que segurar pelo menos 30, 60, 90 dias esse implante sem ele falhar. Tempo suficiente para a gente fazer uma fibrose tecidual e o corpo conseguir estabilizar a translocação cranial da tíbia, que é o principal movimento aí do passo do animal. Depois desse período, geralmente vai dar falha, vai dar problema no fio, mas já vai ter feito a estabilização. Então, quando eu for fazer a reabilitação, o que eu vou eleger? Eu vou eleger tratamentos que vão acelerar a fibrose tecidual. Vão acelerar inicialmente o processo de dor, principalmente quando eu falo de uma fáscia. Pô, tem muita mais dor envolvida, muita mais coisa. Eu vou usar mais um ultrassom pulsado pensando em fibrose tecidual. Vou usar um laser e foto, principalmente nesse início. Depois posso associar um magneto para trabalhar ali em qualidade de líquido sinovial, trabalhar em controle inflamatório dentro da cápsula articular. Então, esse que é o raciocínio que a gente tem que ter e por isso que a gente tem que entender quais são as técnicas cirúrgicas. E às vezes, se a gente não souber, o tutor não souber falar qual que é a técnica, uma dica fácil é
A incisão lateral é fio ou face, geralmente. Pequena fio, por toda a coxa é face, tá? Incisão medial é osteotomia. Aí tem que fazer o raio-x para ver qual que é. A TTA é uma osteotomia que faz da região ali da crista da tíbia e avança a crista da tíbia, tá? Qual que é a teoria da TTA, né? Se tiver o vetor de força do joelho, passa aqui no meio. Se o tendão patelar for perpendicular a ele, for paralelo a ele, né? Estiver andando no mesmo sentido, a força que passaria aqui, ele pode passar para o tendão patelar. Então, isola a força, tá? É legal a técnica, é interessante. Agora está saindo estudos aí 10, 15 anos depois de feito e vendo que o grau de artrose acaba sendo muito grande nos animais, né? Então, hoje é uma técnica que estão usando pouco. É interessante a gente saber também que nessa técnica o movimento de gaveta vai persistir, porque a correção desse movimento, como não é fisiológico do animal, não é trabalhado nessa cirurgia, mas o tibial thrust, ele vai ficar residual ou anulado, zerado. E aí é um corte de uma cirurgia, eu tenho algumas fotos nessa aula aqui de cirurgias do Eloy, que ele me cedeu, Eloy Kurus, que é ortopedista, que é um pós-operatório imediato. Olha o tempo de cicatrização, 30, 60 dias, 90, 120 dias para a gente ter uma cicatrização completa, quase completa, né? Então, para a gente conseguir entender qual o tempo que demora para cicatrizar, o que eu tenho que fazer de fisioterapia, dos meus agentes físicos, para conseguir acelerar a cicatrização óssea, tá? Complicações, fratura e soltura do implante, pode acontecer. Lesão de menisco, pode acontecer. Fratura do tendão patelar, frouxidão dele, a gente não sabe, mas a tendência é que provavelmente aconteça e cause uma instabilidade. TPLO. Então, vamos lá. Já que a gente falou que o principal problema da ruptura de ligamento cruzado é o ângulo do platô, que fisiológico ele já é entre 20 e 25 graus, e às vezes ele chega até 40 graus. Então, ó, é uma rampa, tá? O ângulo está aqui, o fêmur escorregando para baixo. E se a gente fizer com que esse ângulo praticamente zere num animal, deixando esse ângulo a 5 graus? Será que vai ajudar? E aí essa é a técnica, né? Isso que é feito nessa técnica cirúrgica que tem um resultado muito legal. Então, eles vão fazer os estudos. Aqui, nesse caso, né, como está virado para o outro lado, o ângulo do platô tibial está alto. Tem uma rampinha. E aí, ele faz estudo, vê quanto que foi depois de lesionado. Aqui mostrando as forças que o ligamento cruzado segura, né? Ele vai fazer um corte circular na região onde está a articulação na tíbia. Tá? Ele não entra dentro da articulação. Isso é importante vocês saberem. Fez o corte, mediu, vai fazer o corte circular aqui e vai rotar até chegar em 5 graus. Chegou em 5 graus, placa, parafuso, fixou, cirurgia está pronta. Tá? Essa pontinha fica, tá? Essa pontinha aqui muitas vezes o pessoal estranha, essa pontinha aqui. E aí coloca uma placa. O que é importante vocês entenderem é sempre que dá para fazer TPLO, na grande maioria das vezes. Alguns casos não dá, tá? Mas é coisa para ortopedista, estou colocando mais por curiosidade. Quando a distância de D1, que é essa distância aqui, tá? Essa medida aqui, ela é superior a essa medida, aí vai causar um ponto de fragilidade. E aí tem outras técnicas que dá para associar, uma das técnicas que dá para associar, aqui, desculpa só falando da complicação, fratura, soltura, contaminação do implante, lesão de menisco. Uma das técnicas que dá para fazer no lugar da TPLO é a CBLO, que ela é uma teoria um pouco diferente, tá? São cada pessoa que criou, né, cada estudo segue uma teoria. Na TPLO ele fala que o ângulo ideal é reduzir e deixar em 5 graus. Na CBLO ele fala que o deslocamento fisiológico da translação cranial da tíbia é equivalente a 1/3 do ângulo que o animal apresenta. Então, a gente vai fazer o mesmo estudo, e se, por exemplo, o ângulo ali deu 30 graus do platô, a gente vai reduzir para 1/3 desse ângulo.
entenderam? Aí vai reduzir para 10 graus no corte final. Tudo estudado, tudo tem software, tudo utilizado, tá? E essa técnica também eles usam bastante quando tem uma deformidade torsional de tíbia para um problema de luxação de patela. Então aí consegue ajudar bastante, aí já corrige 2 problemas de uma vez. Aqui um vídeo mostrando a técnica. Também vários estudos para entender quanto que vai deslocar. E nesse caso, vai tanto o platô quanto a crista da tíbia vai ser deslocado junto, né? Então, uma serra circular, faz o corte. É tudo com medição essas cirurgias, tá? É complexo, tudo, mas o ortopedista consegue ter uma precisão muito boa. Outro ponto que eu coloquei, algumas fotos de placas, né? Porque às vezes a gente olha o raio-x, é um desenho, é outro. Tem vários modelos de placa no mercado. Depende da marca, depende do formato do osso, depende do tamanho do animal, prefere uma, outra. Então aí é a carga do cirurgião mesmo. Na técnica da escrita tem esse parafuso canulado que passa. Alguns pós-operatórios a gente vê que utilizou, outros não. Geralmente quando tem deformidade torsional eles utilizam, quando é só ligamento cruzado, muitas vezes alguns cirurgiões acabam optando por não utilizar. Mas aí está o vídeo da técnica que é descrita, né? Completa. Ele vai posicionar o parafuso. E depois colocar a placa. Posiciona a placa, coloca os parafusos. E vamos falar um pouco sobre as alterações associadas à patologia, né? Artrose, vamos lembrar, lesão primária, degenerativa. Aconteceu a ruptura do ligamento, começou uma instabilidade, vai começar impacto ósseo e degeneração consequente à artrose. Lesão de menisco, eu vou falar um pouquinho, medial buttress. Medial buttress é uma reação causada na cápsula articular da região medial de cães com lesão crônica. Ela começa a ter até uma calcificação, ela começa a ficar mais espessa, que é para tentar segurar esse movimento de rotação interna e movimento cranial da tíbia. Então a gente olha um animal crônico, chegando com ruptura crônica, a gente vê, parece que tem uma metade de uma bola de tênis na tíbia. A gente consegue observar bem, né, nesse caso. Entre a tíbia e o fêmur, né? E no menisco, no exame do joelho, na extensão e na flexão, às vezes dá para ouvir o clique, ou sentir na mão, com a mão no joelho. Falar de estatística, 13,8% dos animais feitos TTA e TPLO vem até desenvolver uma lesão de menisco. E por causa disso tem 2 linhas. Uma linha que já tira o menisco, principalmente falando o que mais lesiona é o menisco caudal da banda medial, tá? Do menisco medial caudal. Tem gente que tira e tem gente que, como é 13,8% é baixo, não tira. Tá? É conduta de cada um. Quando tem uma lesão de menisco, operou, deu 1, 2, 3, 4 meses, o animal voltou a claudicar. Você sentiu ali, ou às vezes não sentiu, faz 21 dias de físio, faz anti-inflamatório, faz uma dipirona, um analgésico, 21 dias acompanha. Se não melhorou, provavelmente vai ter que mandar para o cirurgião avaliar, fazer uma artroscopia ou abrir e remover esse menisco, tá? Porque provavelmente ele soltou e dobrou e está pegando ali quando o animal anda. Essa imagem eu já mostrei, mostrando de novo o menisco, ele parece 2 orelhinhas, né? Uma de cada lado. Então, mostrando aí o lateral, o outro é o medial, que é o que geralmente lesiona. Vamos falar um pouco da fisioterapia para tratar a ruptura de ligamento cruzado. Então vamos lá, cães pequenos até 7 quilos. Por que fisioterapeutas defendem que o tratamento de ruptura de ligamento até 7 quilos muitas vezes é físio e não precisa de cirurgia? E o ortopedista defende que muitas vezes é cirurgia e fisioterapia ou não precisa de fisioterapia. Porque todos eles têm uma linha de pesquisa e uma linha de estudo em cima e uma verdade em cima, né? Vai muito do resultado que a gente tem. O que eu quero trazer para vocês? Cão pequeno, 7 quilos. Vamos lá. 60%, em estação, 60% nos membros torácicos e 40% nos membros pélvicos. 20% para cada membro em estação. Quando ele está caminhando, correndo, trotando, ele vai chegar até 35% do peso em um dos membros. É muito pouca descarga de peso
e com a gente conseguindo fazer uma fibrose em cápsula articular e ganho de massa muscular, a gente consegue estabilizar bem essa articulação. Por isso que na físio defende muito, quando o tutor não quer ou não vai operar, ou o animal não pode operar, fazer o tratamento conservador com um resultado tão bom, tá? E o pós-operatório, saiu até um errinho de português aí na imagem, saiu pós aí pelo corretor automático. De fio e fáscia, a gente tem que pensar que fio e fáscia, já falei, técnicas que têm uma tendência a ter uma ruptura, uma sutura de implante. Então tem que fazer fibrose tecidual, tem que ter cuidado aí por 30, 60, 90 dias para o animal estar livre. Pós-operatório de osteotomia, o que eu tenho que fazer? Fazer uma cicatrização óssea o mais rápido, o mais breve possível. Então, quais agentes físicos eu vou utilizar para trabalhar, quais as frequências, quais são as doses que eu vou utilizar para trabalhar e favorecer a cicatrização óssea. Isso tudo é importante para a gente ter esse planejamento, sabe? O que a gente vai fazer. Quando que eu vou colocar um animal, por exemplo, numa esteira aquática? Eu, Gustavo, quando eu coloco no esteira uma técnica de fio fácil, espera os 30, 40 dias. Uma osteotomia, tá tudo bem, tá bonitinha a cirurgia? Meu, tirou ponto, 10 dias, 15 dias, 20 dias, dá para colocar na água. Respeito todos os pontos, tá? Tem gente que coloca mais rápido, tem gente que demora mais, mas esse é o meu ponto de vista, só queria contribuir com vocês. Cães idosos com aquela crônica, que às vezes é um achado, né? Avalia com o ortopedista, avalia com o clínico, às vezes o animal já está muito velho, não vai operar, a gente vai tratar, às vezes vale a pena fazer um tratamento, passar sempre a expectativa realista quando for tentar fugir da cirurgia e a expectativa realista quando tem que operar. Sempre trabalhar com o clínico, sempre trabalhar com o ortopedista junto. E aqui eu trouxe 2 casos para contribuir com vocês, tá? É um caso que é bem antigo, eu gosto dele porque era uma época que era muito pouco, não tinha ainda muito TPLA no Brasil, TTA tinha, eu que operei fiz o fio. Um labrador grande, e demora um pouco mais, né, para começar a descarregar o peso. Isso evoluiu super bem esse caso. Por que eu trago, apesar de antigo, eu gosto dele? Porque é um cachorro grande com técnica do fio feito, tá? Para mostrar a reabilitação e mostrar os problemas que a gente pode ter também. Porque começou muito bem, ele tinha 1 mês e pouco, ó, descarregando peso, já fazendo exercício para ganho de massa muscular, mas um animal desse, com uma técnica tão suscetível a dar problema, quando ele começa a sentir bem, o que ele faz? Ele brinca, ele abusa, ele começa a querer correr, subir, pular. Por isso que o profissional da física tem que estar muito cuidando do manejo do tutor, porque senão ele começa a correr, mesmo que o tutor passeie na guia, olha o que ele faz. Olha o perigo. Corre risco, então tem que desenhar muito bem para o cliente, que são 90 dias de muito cuidado. Se essa cirurgia fosse uma TPLO, por exemplo, nossa, tá lindo, pode usar muito mais. Tá? Então, quis trazer muito para mostrar esse outro lado dos cuidados que, como profissional da área da reabilitação, a gente tem que cuidar do nosso paciente, né? A gente tem que cuidar, não basta só atender o animal, tem que atender a família, entender o manejo, entender o costume da família, isso é super importante, essa junção de todos os lados, para a gente saber o que fazer melhor com o paciente. E aqui é um tratamento de um paciente que não operou, o ortopedista, o cachorro era muito bravo, o ortopedista quis tentar fugir da cirurgia mesmo, obeso. E aí a gente começou a fazer o tratamento, né? Em paralelo clínico, tentando reduzir peso, e a gente tirando dor, trabalhando em fibrose de cápsula, ganho de massa muscular, confiança para, depois de reduzir dor, para voltar a apoiar o membro. Quero que vocês notem, ó, já está com apoio, mas quando ele vai aumentar a velocidade, ele vai correr? Ainda não. E aqui a reabilitação dele completa. Caso que estivesse operado, estaria perfeito, e também está perfeito sem ter operado. O que falta hoje? Estudos a longo prazo, 10 anos, para ver o grau de artrose de um N muito grande que operou e um N muito grande que não operou, né? Isso é uma coisa que falta nesse tipo de paciente pequeno. Acho que seria um negócio que seria muito enriquecedor.
Vamos falar da conclusão, então. É cometido em todas as cães de todas as idades e tamanho. O tratamento cirúrgico pode ser indicado em todos, 100% dos casos. Cães abaixo de 7 quilos é possível tratar apenas com a reabilitação, sempre trabalhando com opinião do ortopedista. Vamos operar ou não vamos operar? Isso é super importante, porque às vezes tem alguma alteração. Por exemplo, tem uma luxação de patela grau 3. Cara, uma estabilidade muito grande. Vamos tentar tratar sem operar. Puta, a chance de dar certo é muito baixa. Manda para cirurgia. Então tem que ter esse senso, tem que ter esse conhecimento ortopédico, né? Indicada a fisioterapia pré-operatório já é excelente para reduzir dor e pós-operatório imediato. Operou, Gustavo, mas eu faço bandagem. Eu deixo de tala. Pode mandar, a gente tem equipamento que vai conseguir passar pela tala, por exemplo, campo magnético sem problema nenhum. A gente já começa a trabalhar. Ou pós-operatório imediato, primeira fisioterapia, gelo, a cada 4 horas. Cães pequenos, 5 minutos. 7 minutos cão médio, 10 minutos um cão grande, 20 minutos um cão gigante. A cada 4 horas, nos primeiros 6 dias, aí vai super bem, tá? E falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente é Mundo à Parte, a gente está desde 2012 trabalhando com fisioterapia. A gente é uma franquia desse serviço. Sou eu e a Jenny, que eu já apresentei lá no começo. Os sócios, ela é especializada em fisioterapia, neurologia, acupuntura e MBA em gestão. Esses aqui são os livros que a gente... um que a gente escreveu, outro que a gente participou. Isso aqui de baixo é a nossa matriz em Porto Alegre. A gente desenha junto com você que quer ter seu centro, qual é o modelo dentro de um hospital, uma clínica própria, de participar em processo de escolha de ponto, processo de negociação, faz tudo, né? A gente passo a passo está junto com o franqueado. E a gente faz treinamento completo. Hoje a gente está com 54 unidades no país, são 11 estados, 12 hospitais grandes aí no país inteiro, então a gente sempre vai estudando junto e desenvolvendo um trabalho bom. Hoje a gente é a maior rede de fisioterapia veterinária do país, em processo de internacionalização. Agora a gente está em breve começando. A gente oferece de vantagem o treinamento e capacitação completa do médico veterinário. Então a gente treina, dá toda a certificação na área da fisioterapia, educação continuada, plantão de dúvida para casos clínicos de gestão do negócio. Então, tem dúvida, mesmo tendo feito o nosso curso, nossa certificação, manda para a gente está passo a passo junto mesmo, tirando em tempo integral as dúvidas. Toda segunda-feira a gente tem grupo de estudos, onde a gente faz plantão de dúvidas e dá aula ao vivo, ou contrata professores para dar aula, tanto técnica quanto de gestão. Todo ano a gente tem a convenção anual, um evento de 3 dias com muita gestão, muita parte de fisioterapia, novidades e muita confraternização. Curso exclusivo, 1 por ano, um curso que a gente paga para todos os nossos franqueados fazerem, um curso bem legal. A gente sempre vai vendo uma tendência do mercado e trazendo alguma coisa nova. E workshops semestrais a gente faz. E todas as ferramentas de procedimentos para você ter um melhor resultado no seu negócio, né? O nosso curso é em 2 etapas. Primeira parte, EAD, 90 horas de videoaula, uma metodologia de estudo em cima do livro, faz 4 provas, para ir para a prática, onde vai pegar 160 horas de aula presencial, de 300 a 600 horas prática. Então o franqueado mora junto com a gente por um tempo de 30 a 60 dias, pega muita rotina e acompanha 600 a 1.000, 1.500 sessões de fisioterapia prática, tá? Então pega ortopedia clínica, neurologia clínica, fisioterapia e gestão empresarial. Tudo que a gente considera essencial para você ter um setor bom e você está trabalhando bem, tecnicamente bem, e para a gente fazer sentido estar tendo uma expansão com pessoas boas, né? A gente é uma empresa associada na Associação Brasileira de Franchising, e é isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero agradecer o tempo de todo mundo, quero agradecer mais uma vez a Cortex pelo convite. Aqui estão todos os meus contatos, tá? Meu WhatsApp direto, meu e-mail, o site da franqueadora, meu Instagram, quem quiser, manda um print aí da aula e posta e marca a Mundo à Parte Underline Oficial. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Quero agradecer o tempo, espero que tenha conseguido colaborar com vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal.